E aí, como é que você está? Tudo bem com você? A paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui diretamente do capítulo 7 do livro de Gênesis, né? Hoje a gente vai falar sobre Noé e sua família, quando eles entram na arca. A palavra do Senhor sempre muito riquíssima, né? Então vamos lá, firmes no propósito, vamos continuar, é isso aí. Hoje é o 7º dia, a gente não pode parar, a gente não vai parar, a gente não vai desistir. Bora para a leitura? Então vamos lá. Bíblia de papel na mão, celular, tablet, que você tiver aí, o aplicativo da Bíblia Sagrada. Vamos lá, me acompanha aí. Gênesis capítulo 7, vamos lá? Versículo 1 vai dizer assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, e somente sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra, da face da terra, toda a substância que fiz. Olha que coisa forte, né? Deus está falando aqui que ele vai desfazer, né? De toda a substância que ele fez. Ele mesmo fez, ele mesmo vai destruir de sobre a face da terra. Versículo 5: E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Meu Deus, o homem tinha 600 anos. Não é pouca coisa não, né? 600 anos tinha Noé quando veio o dilúvio, né? E por coincidência, hoje está um tempinho frio, tá chovendo aqui, depois eu vou mostrar para vocês o tempo. Tá bem friozinho. Mas aí Deus vai falar, ó, eu vou ordenar, né, que venha chuva sobre a terra. Versículo 6. E era Noé, não, versículo 7, esse eu já li. Versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as suas mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. 2 animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todos os répteis sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Noé é um homem obediente. Tudo quanto o Senhor mandou ele fazer, ele fez. Tudo quanto animal que Deus falou com ele, esse. Nenhuma mais, nenhuma menos. Exatamente do jeitinho que Deus havia ordenado para ele. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então tiveram 7 dias para se preparar, para entrar na arca, para escolher o seu lugarzinho favorito, né, para ajeitar as coisas no lugar. 7 dias, né? Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 200 dias do mês, daquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Isso aqui é forte, porque da mesma maneira que caía a água do céu, também surgia a água da terra, né? Então foi assim uma coisa, eu imagino que uma coisa tremenda, né? Porque até aquele tempo era apenas uma neblina que vinha sobre, né? Um vapor que vinha sobre a terra, né? E agora começa a chover, né? E também, além de começar a cair de cima do céu, as águas começam a brotar da terra. Então eu imagino que até esse momento, né,
todo mundo estava dizendo que Noé era louco, né? Que era um projeto de maluco aquele que ele estava fazendo, que ele estava construindo ali. Com certeza as pessoas passavam ali e falavam, é maluco, esse velho tá doido da cabeça. Até que chega o dia, né? Que as águas começam a descer do céu e brotar da terra. E começa a imaginar o desespero que aquele povo começa a entrar nesse momento, né? Então, as fontes do grande abismo, né, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva, versículo 12, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Olha, a gente está aqui, ó, eu acho que já tem uns 3 ou 4 dias que está chovendo, né? Mas é aquela chuvinha assim, não é aquela chuva forte, né? Mas aí já começa a passar de uma semana de chuva, a gente já começa a ficar meio preocupado, a gente já começa a orar e pedir misericórdia a Deus, né? Porque começa a vir os deslizamentos, né? Começa a cair barreira, então a gente já começa a ficar meio preocupado. Agora imagina 40 dias e 40 noites chovendo, não é um mês e 10 dias chovendo, forte isso. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as suas 3 filhas de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne, entraram com Deus, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Isso aqui é forte, né? Porque aqui não diz que foi Noé que fechou a porta. Aqui diz que foi Deus que fechou a porta. Aqui não diz que foram anjos que fecharam a porta. A palavra do Senhor diz que é Deus quem fecha a porta. Não sei se você já ouviu uma palavra que diz que cair na mão do homem, Deus te livra. Agora, cair na mão de Deus, quem é que pode livrar das mãos dele, né? Versículo 17, o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram exclusivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narizes, tudo o que havia seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. É forte a palavra do Senhor. Aqui a gente vê, né, o juízo de Deus se cumprindo, né? Depois que o homem cai, depois da queda do homem, o mundo se torna um mundo que Deus olha e fala: só tem violência, só tem maldade,
O paraíso perfeito de Deus não era mais o mesmo. Aquilo que Deus havia construído para ser belo, para ser perfeito, agora havia se tornado uma terra pecaminosa, uma terra violenta. E Deus olhou e disse: eu vou destruir aquilo que eu construí com as minhas próprias mãos, com a palavra, através da palavra, né? E como sempre, né, a gente anota certas coisinhas que a gente acha interessante ao longo do capítulo, que é muito precioso, porque a palavra de Deus traz coisas preciosíssimas, né? E aí a gente precisa refletir sobre esse capítulo 7. Simbolismo. A arca representa a segurança em Cristo e o dilúvio, o juízo de Deus contra o pecado, com a salvação disponível apenas para quem está na arca, para quem está em Cristo Jesus. Não tem salvação fora da arca. Eu vi um filme antigamente que tinha um barquinho, que a pessoa construiu um barquinho e entrou no barco. Não tem salvação fora da arca. Não tem salvação fora de Cristo. Não tem outro caminho que leva para a salvação. Mas fulano falou que tem como se salvar. Não tem. Mas naquele dia eu seguro o pé do meu irmão e vou subir para o céu de carona. Não tem como. Tá? Pensa que Deus é bobo? Deus não é bobo, não. Jesus Cristo está oferecendo seu amor todos os dias. Cabe a nós aceitá-lo ou não. Cabe a nós aceitá-lo ou não. Eu acho que o pior do inferno nem vai ser o capeta estar lá futucando a pessoa com seu garfo. Acho que o pior do inferno nem vai ser Satanás estar lá futucando a pessoa. Lógico que isso será terrível. Um sofrimento sem fim. Mas eu acho que o pior do inferno vai ser a distância de Deus. A ausência de Deus. O pior do inferno vai ser a ausência de Cristo, sabe? Você pensar. Você não, a pessoa pensar. Quantas oportunidades eu tive de estar com Cristo. Quantas oportunidades Cristo me deu de estar com Ele e eu não quis. O arrependimento será pior do que as torturas. A consciência será pior. Gente, olha, a gente vê tanta coisa. Um dia desses eu estava vendo uma pessoa falando: quando eu entrar no inferno, eu já vou entrar lá com fulano, cantando um samba, vamos fazer um churrasco com o capeta. Que é isso? Satanás é enganador, Satanás é mentiroso, Satanás é falso. Ele só quer que as pessoas pereçam, morram, praticando o pecado, para chegar lá no inferno e ele torturar. Satanás não é, ele é o pai da mentira, ele não é amigo de ninguém. Satanás não quer ver o bem de ninguém, Satanás não tem amizades, não tem amizades. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida com abundância. É forte isso. É forte. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, tá? E talvez você esteja vivendo uma vida longe de Cristo. Mas eu quero te falar nessa tarde, não tem salvação fora da arca. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Então, se você está distante dos caminhos de Jesus, se você ainda não conhece Jesus, se você acha que isso daí é conto da carochinha, se você acha que são histórias que alguém registrou, mas não tem nada a ver, cuidado. Porque a palavra é verdade, ela vai se cumprir, a gente já vê se cumprindo. A gente já vê a palavra de Deus cumprindo. Quando Deus disse que voltaria, quando Jesus disse que voltaria, quando houvesse rumores de guerra, quando houvesse epidemia sobre a terra, né? Quando pai contra filho, filho contra pai, quantos filhos a gente não vê matando os pais, quantos pais a gente não vê matando seus próprios filhos. É isso aí. Mas às vezes você está esperando Jesus voltar ali sobre as nuvens, e você vê
Jesus está voltando, a cada dia ele volta para uma pessoa. A cada dia. Ele virá sobre as nuvens buscar a sua igreja. Mas o teu dia, o dia que ele decidir que você não faz mais parte dessa terra, pode ser qualquer dia, qualquer instante, qualquer momento. Daqui a 5 minutos pode ser que eu não esteja mais aqui falando com você. Porque vai ser de repente. De repente. Ele virá num piscar de olhar. E olha, é rápido, hein? Ele virá num piscar de olhar. Se você quiser, ele vem. Se você não quiser, ele vem também. Para a glória de Deus Pai. Espero que você tenha gostado do capítulo 7. Um capítulo riquíssimo, né? Cheio de lições importantes. Mas eu quero te dizer, ainda tem salvação para a tua vida. Porque a porta da arca está aberta, mas um dia ela vai fechar. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Olha só, às vezes você pensa, eu sou uma pessoa boa, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu sou uma pessoa fiel a Deus, de vez em quando eu vou na igreja, ou às vezes, eu não gosto de ir na igreja porque eu não gosto dos crentes. Quero te dizer, não tem salvação fora de Cristo. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Se você não reconhecer a Ele como seu único e suficiente Salvador, você não vai entrar no céu. Porque a salvação é Ele. Vem através dEle. Somente com Ele podemos alcançar a vida eterna. Somente com Ele. Não tem outro caminho. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Faça valer o sacrifício de Cristo naquela cruz por amor a minha e a tua vida. Se entregue a Ele. Busque a Ele. Que Ele vai se revelar a você. Fique com essa palavra. Espero que você tenha gostado do capítulo 7. Amanhã temos o capítulo 8 para a glória de Deus Pai. Fica com Deus.